Amém? Boa noite, igreja. Glória a Deus. Obrigada. Então, iniciamos a série, as 7 igrejas do Apocalipse. Estudo, quem quiser anotar, anota. Mas como o pastor David falou semana passada, pode anotar no celular, tá? Mas coloca o celular no modo avião, para você se concentrar aqui. A não ser que você seja da urgência e emergência, né? Da saúde, da polícia ou algo assim, aí o celular está liberado. Mas se não, vamos desligar o Wi-Fi natural e ligar o Wi-Fi, vamos dizer assim, espiritual, para que a gente possa realmente receber de Deus uma palavra nessa noite. E o Senhor, Ele tem direcionado a nós aprendermos sobre 7 igrejas do Apocalipse. Quando a gente vai ver João na ilha de Patmos, ele recebe a visitação do Senhor e ele recebe 7 cartas para 7 igrejas. Alguns irão dizer que era para aquela época. Outros irão dizer que é uma metáfora. E eu digo para vocês, era para aquela época e é para hoje. Para nós, hoje. Então, vou dizer para vocês, abram as suas Bíblias. Quem ainda é mais tradicional do papel, abra a sua Bíblia. Quem está na sua Bíblia no celular, mas lembrando, coloca no modo avião. Qual é o tema? A tolerância que Deus não tolera. Uau! A tolerância que Deus não tolera. Nessa noite nós vamos aprender de um Deus que observa e que olha e que cuida todos os detalhes e até mesmo o mais íntimo do coração. Essa palavra é para aprendizado, é para que a gente possa olhar, detectar, não só nas igrejas, como são igrejas do Apocalipse, não só nas igrejas físicas, mas nós, como igreja espiritual do Senhor. Então, abram a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. É um texto um pouco mais longo, eu estarei lendo ele todo, tá? E aí você pode estar acompanhando, ouvindo, lendo. É um texto assim, compridinho, tá? Mas nós vamos depois estar esmiuçando um pouquinho essa carta a Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Uau, que igreja, né? Gente, Jesus, o homem com olhos de fogo, é esse que está escrevendo essa carta. É esse que está falando a João e João anotando. Escreve e envia. E os pés dele, como um latão, como um bronze polido, né? Em algumas versões vão dizer como um latão reluzente. Ele diz que ele conhece as obras dessa igreja. Conhece o amor, conhece a perseverança. E também ele conhece as obras dessa igreja. Sendo que as últimas obras são maiores que a primeira. É uma igreja que está evoluindo ou não é? É uma igreja que está crescendo. É uma igreja que está expandindo. Porque as obras dela são maiores até mesmo do que no início. Agora, eu digo para vocês, essa é a frase que eu mais temo e tremo. Que é a do versículo 20. Tenho, porém, contra ti.
Amamos a um Deus todo-poderoso, um Senhor soberano que amou tanto que deu seu único filho para que a gente pudesse ter vida eterna. Mas esse Deus todo-poderoso chega e diz: tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação o que com ela adultero, caso não se arrependam das obras que ela incita. Grava isso. As obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, e não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi do meu Pai. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É interessante, porque a carta é para a igreja de Tiatira. A carta é específica para uma igreja, para um lugar. Mas no final, o Senhor diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor olhou para essa igreja em Tiatira, viu as obras, viu a perseverança, viu o amor. Porém, essa igreja tolerava Jezabel. Tolerava o quê? Os seus ensinos e a sua sedução. Quando a gente lê esse texto, você consegue colocar esse texto num Deus da hipergraça? Um Deus que fala: se ela não se arrepender, eu vou matar os filhos dela. Apocalipse, Novo Testamento, tempo da graça. Deus desperta João e coloca João a escrever para uma igreja que aparentemente é perfeita. Mas hoje nós vamos aprender que Deus é aquele que sonda mentes e corações. Ou seja, é aquele que é o Deus que conhece os bastidores de uma igreja. Que conhece os bastidores da nossa vida pessoal, que conhece os bastidores da nossa oração, do nosso jejum, da nossa busca. E essa mulher, Jezabel, ela ensina, ela incita a viver um meio evangelho. Uma falsa doutrina. É interessante, e eu gostaria que vocês gravassem bem. Muitas vezes as pessoas ensinam sobre o chamado espírito de Jezabel. Já ouviram falar? Aquela igreja, aquela pessoa está influenciada pelo espírito de Jezabel. Por isso que o Senhor fala em Romanos que nós temos que cambiar a nossa mente. Porque o Senhor não está falando de um espírito, está falando de uma mulher, uma pessoa. Sabe por quê? Porque o Senhor fala: eu dei-lhe tempo que se arrependesse. Espírito se arrepende? Não.
Então hoje nós vamos estudar características de uma pessoa chamada Jezabel. E é aqui o ponto crucial, como igreja, que nós temos que entender. Aquilo que eu falei no início, aprender a detectar o mover dela, a atuação e, ao mesmo tempo, o espelho da palavra. A trazer para si. Opa, peraí, eu estou identificando umas características aqui. Só que eu não posso tolerar. Porque Deus não tolera. E se o meu Deus não tolera, eu também não. Amém? Então, nós vamos hoje aprender um pouquinho essas características de Jezabel. Amém? Deixa eu olhar aqui a hora. Para não passar. Mas quem era Jezabel? Jezabel nós vamos ler lá no Antigo Testamento, o momento em que Jezabel, esposa de Acabe, vocês vão começar a lembrar um pouquinho dessa personagem. Ela era uma princesa fenícia e ela era filha de um sumo sacerdote de Baal chamado Etbaal. Então, por isso que ela é chamada de profetisa, porque ela era uma sacerdotisa do deus Baal. Então, teoricamente, ela era uma porta-voz dos deuses. Essa mulher, ela engana tanto o povo de Israel que os profetas do Deus vivo começam a servir Baal. E no meio dessa história nós vamos ver Elias. Quem lembra de Elias? Elias chega no Monte Carmelo e o homem faz acontecer. O Senhor dá o direcionamento e ele vai para o Monte Carmelo. Os profetas de Baal fazem o sacrifício lá. E o Deus que trouxer fogo do céu é o Deus verdadeiro. E está Elias lá. E é interessante, é uma das histórias que, quando criança, eu com o meu filho, a gente gostava muito de ler, porque Elias, ele provoca os profetas de Baal. Fala mais alto, o teu Deus deve estar dormindo. Fazem mais barulho, ele deve estar... E aí ele fala algumas coisas lá. E Elias, num comando só, ele coloca a água em volta do sacrifício, encharca de água o sacrifício, e numa oração o fogo vem, provando que o Deus de Elias é o verdadeiro Deus de Israel. Porém, entretanto, todavia, esse profeta que acaba de orar e Deus mandar fogo do céu é o mesmo que, por causa de uma frase de Jezabel, foi parar na caverna. Então, grave bem. As características que eu vou citar aqui não é qualquer característica. E por mais homem de Deus e mulher de Deus que somos, não podemos, digamos assim, achar que ela não é tudo isso. Grave bem isso. Jezabel, ela é dominadora. Jezabel, ela é incorrigível. Já viu isso? Uma pessoa que está sendo discipulada, está sendo cuidada, e ela recebe um conselho. Não, acho que o meu vinhateiro não precisa tudo isso. É uma pessoa incorrigível, ela é independente. No Paraguai também tem feministas. Aí, já começamos a descrever um pouco a Jezabel. Porém, homens, não é só mulher. Certo? Não é só mulher. Então, ela não tolera oposição. Ela está certa e pronto. Não tolera oposição. Ela leva o povo de Deus à idolatria. E a idolatria, gente, não é somente imagens de escultura.
tudo aquilo que rouba o lugar de Deus. Tudo. Esposa, filhos, marido, tudo o que roubar o lugar de Deus é idolatria. E nessa parte eu gosto muito de enfatizar a questão do devocional. Levantou de manhã, escovou os dentes e foi para o trabalho. Não orou, não buscou a Deus. Sinta dizer, ou não sinto. Seu trabalho é sua idolatria. Os ensinos de Jezabel vão dizer que não precisa, não. E aqui que vem um dos pontos principais de Jezabel. Manipulação. A manipulação é trazer um engano, é fazer com que o falso se misture com o verdadeiro. E frases que eu gosto muito de ensinar, vocês vão ouvir quando tem manipulação, é a tal da frase, não é bem assim e não precisa tanto. Não é bem assim. Não deu tempo de você fazer o seu devocional. Não deu tempo de você orar. Você é uma pessoa muito ocupada. Lembre-se, a manipulação é provocar o falso. É trazer um falso, é usar de meios ilegítimos com meias verdades. É trazer uma manipulação. É diferente de estratégia, correto? Vou dar um exemplo aqui. Estratégia. Estou num trabalho e quero uma promoção no trabalho. Dentro desse contexto, a estratégia é o quê? Eu vou estudar. Eu vou trabalhar, vou fazer uma hora extra, vou fazer algo a mais e vou ter a promoção que eu tanto quero. Aonde está a manipulação? Eu vou usar de meios ilegítimos para um fim que é para mim proveitoso. Bajulação. Algumas se deitando com o chefe. Isso é manipular para que a situação vire para mim, em meu favor. Então, tudo aquilo que traz isso, seja dentro das igrejas, no trabalho, na vida pessoal, mulheres com os seus esposos, que você vai manipulando, dando um jeitinho, trazendo meios ilegítimos, trazendo circunstâncias para conseguir o que você quer, é manipulação. E Deus não tolera. Não tolera. E aí a gente vai ver Jezabel fazendo isso várias vezes e levando profetas de Deus a adorarem outros deuses. Jezabel não está brincando em serviço. Ela é sorrateira, ela é devagarzinho e ela vai manipulando. Porém, olha só, 2 Timóteo, eu sei que esse versículo o pastor gosta. 2 Timóteo. Acho que o André vai colocar para nós aqui, né? 4:3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Tolerar Jezabel é tolerar os seus ensinos. O Senhor, quando Ele traz a carta, Ele não traz... vocês estão tolerando essa que se diz profetiza e ela está trazendo profecias no meio do povo. Isso nós vamos estudar semana que vem sobre Balaão. Balaão, sim. Aí nós vamos estudar a respeito de falsas profecias e essa situação. Mas o Senhor fala, eu tenho, porém, contra ti, que você não só permite essa mulher, mas que você permite que ela ensine. Ensine aquilo que o teu ouvido quer ouvir. Ensinos que vão te levar a ter uma vida oculta. Mas nós estamos vivendo um tempo onde existe uma massa manipulável. Seria muito, muito, muito interessante chegar aqui, como o pastor David falou, e começar a falar... Tragam suas ofertas, essa semana o Senhor vai te prosperar.
barganhar com Deus. Mas nós estamos vivendo um tempo de massa manipulável. Pessoas que vêm para a igreja e querem ouvir. E não só querem ouvir, querem mestres que ensinem como fazer isso, como ganhar dinheiro, e igrejas se tornando lugares onde tem coaches pregando e não pessoas, homens de Deus que buscam a revelação de Deus para trazer uma palavra e um ensino vindo direto de Deus. Anota isso. Quer saber de verdade a diferença entre o falso e o engano? Um especialista em notas falsas, ele estuda a nota verdadeira e ele detecta só no olhar a falsa. Vocês hoje vão aprender a detectar na hora um falso ensino. Sabe qual é a tarja? Sabe? Porque tem a tarja do dinheiro verdadeiro, né? Fugiu o nome agora. Mas tem a marca d'água. Obrigado, Jesus. A marca d'água de uma igreja verdadeira. Não vai falar o que você quer ouvir. E vai falar sobre santidade. Essa é a marca d'água de uma verdadeira igreja que não se deixa levar pelos ensinos de Jezabel. Porque quais são os ensinos dela? Prostituição, lascívia, desde que ninguém fique sabendo. Ela seduz, ela ensina, você pode ter uma vida oculta, você pode fazer coisas erradas, mas desde que ninguém saiba. Mas o verdadeiro vai subir no altar e vai dizer, se você andar em pecado e não se arrepender, trarei sobre ti consequência. Manipulação da palavra, manipulação das igrejas, louvores de entretenimento, louvores que elevam o ego da pessoa. Eu não vou nem comentar o último louvor que surgiu lá no Brasil, nem é louvor, eu não sei nem o que dizer, que música que é. O engano está tão infiltrado, Jezabel está dançando tanto em muitas igrejas que não é bem assim. Não precisa tanto. Quando vocês ouvirem isso, pula fora. Pula fora. Porque certamente é Jezabel tentando manipular você a viver uma vida de meias verdades. Outra característica de Jezabel, eu vou até tomar uma água aqui, peraí, gente, só um pouco. Para molhar um pouco a garganta. Gente, grava bem essa palavra, porque tem diferença entre manipulação e intimidação. Intimidação. Essa parte, eu digo para vocês, que é a parte que eu me levanto como leoa. Porque eu conheço de perto as astúcias de Jezabel a respeito da intimidação. Eu vou até ler aqui para vocês. A intimidação utiliza o medo para forçar a vítima a agir de determinada forma. O objetivo é impossibilitar o seu crescimento. Impede sua naturalidade, liberdade, anota isso. Torna sonhos e dons inoperantes. Ataca a mente, ataca o coração, traz constrangimento e faz com que você paralise. Quando a gente vai ver a história de Elias, mais uma vez, o homem está lá, orou, o fogo desceu e ele está indo para o deserto, cumprindo a sua função, vamos dizer assim, como profeta. E Jezabel manda um mensageiro. No meio do caminho, esse mensageiro encontra Elias e ele diz assim: Elias, um recado de Jezabel para você. Se amanhã, nessa hora, você saiba disso, que amanhã, nessa hora, eu vou matar você. Ou seja, ela deu 24 horas. Mas se isso não acontecer, faça comigo o que os deuses quiserem.
mas amanhã, a essa hora, você vai estar morto. Entenda que Jezabel sabia onde Elias estava, não sabia? Sabia. Ela enviou um mensageiro. Por que Jezabel não enviou um soldado, um capanga, ou não sei que nome que a gente pode colocar, para matar Elias? Se ela sabia onde ele estava. Por que ela envia um mensageiro? Porque a intimidação mata você de dentro para fora. A intimidação mata sonhos, a intimidação mata dons, ela faz com que você literalmente seja um morto-vivo. E Elias, o homem de Deus, o servo de Deus, que falava com Deus, que ouvia Deus, literalmente acredita no que ela falou e foge para a caverna. E na caverna ele pede a morte. Quem é essa mulher que fez isso com um profeta? Por isso que a maioria das pessoas pregam como um espírito. Espírito, ele é expulso em nome de Jesus, o semblante da pessoa muda, as características dela, ela se torna viva. Porém, quando se trata de uma pessoa manipuladora, de uma pessoa intimidando, você vai começar a morrer de dentro para fora. E aí, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem já foi Jezabel na sua vida? Que falou para você que você não ia conseguir, que não ia dar certo, que você não ia para frente. Você nunca vai ser ninguém na vida. Quem foi essa pessoa que conseguiu paralisar sonhos e dons? Agora, sonda um pouco o seu coração. Você tem sido sua própria Jezabel? Você tem sido o mensageiro de Jezabel para você mesmo, dizendo para você mesmo: eu não vou conseguir, não vai dar certo. Não é para mim, é para fulano, é para ciclano. E você mesmo, trazendo sobre sua vida, matando seus sonhos, matando os dons que há em você. Então, eu quero trazer um exemplo aqui que eu acho extraordinário. De um homem que não se deixou intimidar. Quem conhece Pedro? O pastor estava falando de Pedro. Pedro, de repente, Jesus olha para Pedro e diz: arreda-te, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus. Jesus não é Jezabel, é Jesus. O espelho da palavra vem para Pedro. Opa, espera lá, eu preciso cogitar das coisas de Deus. Pedro fica firme. Para onde iremos, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? E aí, Pedro nega Jesus. Se tem alguém que poderia falar para si mesmo: você não vai conseguir não, você não está à altura do mestre, é Pedro. Em Atos dos Apóstolos, Pedro se levanta cheio do Espírito Santo e prega para as multidões. E já nós vamos falar sobre a autoridade aqui. Prega para as multidões. Mas o tempo passa, lá vem Paulo. Pedro, que é isso, Pedro? Pedro é corrigível. Lembra que Jezabel não é? Pedro é corrigível. Pedro não se deixa intimidar. Pedro, ele vai em frente. E ele se torna aquele a qual fez a primeira pregação. Sejamos como Pedro. Estejam vivo, estando vivo. Deixa aquilo que precisa deixar. Se nós formos olhar para nós mesmos, não somos merecedores e não somos capazes. Mas Ele na cruz do Calvário morreu por mim e por você para justamente a gente não acreditar em Jezabel, não tolerar o que ela fala e tolerar o que Cristo diz de mim.
que através dele eu sou nova criatura. Através dele os meus pecados foram perdoados. Através dele. Não tolera essas palavras. Não deixa. Não tolera. Não tolera. Lembra-se disso. E a outra particularidade de Jezabel é a sensualidade. A palavra de Deus diz que essa igreja estava tolerando os ensinos e a sedução dela. Eu confesso para vocês que ao ler esse texto, eu choro. Porque é uma igreja que tem aparência, é uma igreja que tem todas as características de uma igreja verdadeira, mas ela está vivendo no oculto coisas que Deus não tolera. E o Senhor fala assim: vocês estão tolerando isso, vocês estão tolerando os ensinos dela, e os meus servos estão caídos. O Senhor, Ele não fala do ímpio, Ele não fala de pessoas que não conhecem. Ele fala: os meus servos se prostituíram com ela. Uma mulher tão sagaz, uma mulher tão sorrateira, que levou homens de Deus a caírem no pecado. E Deus não tolera. E se ela não se arrepender, e se eles não se arrependerem, Deus trará castigo, tem consequência. Por isso, amada igreja, cuidem com o não é bem assim. Não precisa tanto. Nós temos algo aqui na OUCE que a prudência precisa estar. Eu atendo as mulheres, Pastor David atende os homens. Isso é prudência. Isso é obedecer a palavra, é não tolerar. Todas as mulheres são assim? Não. Porém, o pastor atende os homens e eu atendo as mulheres. Porque a prudência é inimiga da sensualidade. A prudência, ela é inimiga de Jezabel, dos seus ensinos, da sua sedução. Nós estamos vendo, ouvindo muitos escândalos, principalmente na área sexual. Por quê? Porque não é bem assim. Não precisa tanto. O que tem dar uma carona para a moça ali? O que tem conversar um pouquinho mais, passar um pouquinho da noite conversando? O que tem? Tem muito. Prudência. A sensualidade é modos, gestos e expressões que levam a outra pessoa a ter uma atração física. É direcionar o foco para literalmente fazer o outro cair. É a mão boba. As crianças estão na salinha, então eu posso falar qualquer coisa, corta na gravação. Sabe, eu cuido dos teens, Pastor David cuida dos jovens, e uma das coisas que a gente ensina é o corte. Por quê? Porque se não tiver prudência, vai ter consequência. A mulher tem que guardar sua honra como o violento guarda suas riquezas. E o homem a mesma coisa. Não existe namoro santo se tocando. Não existe. Não tem como. Porque a Bíblia fala, a carne milita contra o espírito contra a carne. Não tem como. Não tem como homens casados andarem próximo à sua secretária. Homens casados é minha amiga. Não existe. Amiga é a esposa. Amigo é o marido. Se eu tolerar Jezabel, tem consequência. Ela é sutil, ela é sorrateira. E eu gosto de trazer a analogia de um jogo de xadrez. Tem o rei, tem a rainha, tem os peões. Vamos colocar Jezabel como a rainha. Mas antes dela atacar, ela envia os seus peões.
no jogo do xadrez, para que ela saia do lugar, os peões têm que sair primeiro. Se Elias, sendo Elias, foi para a caverna por causa dessa mulher, não tolera, não brinca com seus ensinos e sedução. Então essa igreja, ela tolerou seus ensinos, tolerou a sedução, onde os servos de Deus caíram, onde os servos de Deus se prostituíram. E eu digo para vocês hoje, para quem está assistindo, para quem chegou até aqui, hoje, a partir de hoje, todos nós somos indesculpáveis se tolerarmos os ensinos dela. E olha só o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 23. Colossenses capítulo 2, versículo 23. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. E aí, eu vou pegar aqui a minha versão, que ela é muito, muito legal. 2:23, eu vou ler do 20, preste atenção. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivessem no mundo, vos sujeitais à ordenância, não manuseie isto, não proves aquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas, como uso, se destrói. Tais coisas, com efeito, têm a aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Eu gosto dessa versão, justamente porque tem a palavra sensualidade. Parafraseando, mulheres, não usem calça. Homens, tem que usar tal roupa. Mulheres, não usem brinco. Mulheres, não façam unha. Mulheres, não fazem isso. Doutrinas de homens, preceitos de homem, mas essas coisas com o tempo se destroem. E essas coisas não têm, eu acho interessante, valor algum contra a sensualidade. Porque Jezabel é sorrateira. Jezabel tem um sorrisinho, Jezabel tem um jeitinho aqui, um jeitinho ali, e quando você menos espera, você cai. Então, hoje uma mulher está ministrando sobre características de Jezabel. Porque eu digo para vocês, conheço de perto a caverna de Elias. E falo categoricamente, conheço de perto o veneno de Jezabel. Porque quando ela ataca, ela não tem dó, ela intimida, ela manipula, e ai daquele que tolera. Agora, para a gente encerrar, o versículo que eu acho extraordinário desse texto, 26. Ao vencedor, que guarda até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Pastor David, quer ter autoridade sobre as nações? Quer sair do Brasil, ganhar o Paraguai, depois França, Índia? O Senhor tem promessas para Ouce. O Senhor tem promessa para cada um de nós. Mas quer ganhar autoridade sobre as nações? Não tolera Jezabel. Deixa de lado a intimidação. Deixa de lado a manipulação. Seja homem e mulher de Deus. Não viva com coisas ocultas. Sirva a Deus de todo o seu coração, com toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o mais interessante é que não só teremos autoridade, mas com cetro de ferro as regerá e reduzirá a pedaço
como barro. A autoridade para ministrar as nações. A autoridade para falar às nações é não tolerar os ensinos dela. E aí então, como recebi do meu Pai, eu vou dar a vocês a estrela da manhã. Coloque-se de pé. Feche os seus olhos. Diante de todo o ensino, diante de tudo aquilo que foi falado, como eu falei, Jezabel, ela é uma pessoa. E essa pessoa tem características. E em algum momento, talvez você percebeu a movimentação dessas características, seja numa igreja, seja em pessoas, ou até mesmo no espelho da palavra, em você mesmo. Mas como Pedro hoje, você irá olhar para esse espelho da palavra e não vai fugir dele. Você vai olhar e se direcionar e dizer: eu não aceito mais manipulação na minha vida. Eu não aceito mais intimidação na minha vida. Eu não aceito mais que Jezabel direcione a minha história de vida. Porque a minha história de vida é direcionada pelo que o Deus vivo fala ao meu respeito. Se um dia falaram que eu não era nada e que eu não iria conseguir e que em 24 horas eu iria morrer, eu não vou aceitar isso. Eu não vou me prostrar pedindo a morte. Eu não vou me colocar numa caverna. Eu não vou me colocar num lugar aonde Deus não está. Porque quando Elias está na caverna, Deus fala com ele, mas para falar com ele, Elias teve que sair da caverna. E quando Elias sai daquela caverna, sai daquilo, um vento doce, um vento suave, fala com Elias. Esse é o Deus, igreja de Salto del Guairá. O anjo do Senhor escreve uma carta a Tiatira, mas essa carta é para nós hoje. Não tolere Jezabel, seus falsos ensinos. Aquele que tem vida dupla e que de domingo é crente, ora e busca, e vem à igreja e adora. Dia de quarta está com o pastor David e levanta as mãos, mas diante da semana, durante a semana, a mentira está, a sensualidade está, a fornicação está. Hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de não tolerar Jezabel, hoje é dia de fechar as brechas, porque para ela haverá consequências se ela não se arrepender. E os servos do Senhor, que com ela tiveram intimidade, que com ela aceitaram seus ensinos, se não houver arrependimento, hoje o Senhor está dando essa oportunidade. Oh Pai, obrigado Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor aqui está. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor tem levantado, Senhor, a vida do pastor Cris para estar conosco, para estar nos alertando, nos ensinando, nos chamando. E ele, juntamente com o profeta, não aceitam os ensinos de Jezabel. Obrigado, Senhor, porque hoje a igreja está indo às nações. Hoje a igreja tem ganhado autoridade. E, Pai, iremos cumprir, iremos sonhar, iremos colocar os nossos dons, porque não iremos mais aceitar intimidação, Senhor. Louvamos o Teu nome e engrandecemos a Ti por essa noite, porque só o Senhor é Rei, só o Senhor é o Todo-Poderoso, e só o Senhor é o Deus que faz o fogo descer e faz profetas de Baal dobrarem os seus joelhos e dizerem: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu louvo o Teu nome, eu exalto a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? É isso, somos uma igreja que discipula, como foi falado já, uma igreja que cuida de vidas e uma igreja que não tolera os ensinos de Jezabel. A palavra é um espelho e foi colocado para nós hoje. Guarda no teu coração. Amém?